Meus queridos, boa noite, graça e paz. Hoje é dia 12 de outubro de 2020 e hoje se comemora o Dia das Crianças. Eu quero trazer aqui uma reflexão para esse dia tão maravilhoso. Eu também sou pai, fui criança, né? Tenho 3 crianças em casa, tenho a minha filha mais velha, Ana Clara, tenho a minha filha Rebeca e tenho o meu sobrinho Samuel. E hoje eu quero trazer essa reflexão não só para as minhas crianças, mas para todas as crianças aonde esse vídeo, essa mensagem puder chegar. Eu quero ler aqui em Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 14, que diz assim: Marcos 10, 14. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Olha o que Jesus diz: deixai vir a mim. Certa vez, Jesus ficou muito contrariado com a forma como os seus discípulos trataram algumas crianças. Muito preocupados com o bem-estar do mestre, seus discípulos, seus aprendizes, repreenderam os pais que traziam seus filhos para serem abençoados pelo Senhor. É neste exato momento que Jesus percebe esta cena, Jesus percebe esse comportamento, diga-se de passagem, negativo dos discípulos, e ele resolve repreendê-los. No versículo 14 de Marcos, capítulo 10, está a repreensão de Jesus em relação à atitude de seus discípulos. E ele diz: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraçais ou embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Na primeira versão que eu li, Jesus diz assim: deixem que os pequeninos venham a mim, não os impeçam, porque dos tais é o reino de Deus. Temos algumas coisas a observar e aprender das vezes que Jesus esteve com as crianças. No versículo 13 de Marcos, capítulo 10, está escrito: então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Se nós analisarmos um pouco, vamos perceber que estatísticas têm provado que a idade média em que a maioria das pessoas se convertem, aceitam a Cristo, se arrependem, oscila da seguinte maneira: dos 5 aos 15 anos, 85%. Dos 15 aos 30 anos, 10%. Após os 30, 4%. Antes dos 5, 1%. A imensa maioria, portanto, das conversões ocorre na infância e na adolescência. Pequeninos são mais sensíveis ao amor de Deus. As crianças são mais humildes e se quebrantam mais facilmente. As crianças são mais curiosas e abertas às novidades. E é interessante que o diabo, ele também percebeu isso. O diabo, sabendo disso, tem usado, observe, todo o sistema do mundo atual
para atraí-las para si, a fim de levá-las para o inferno desde cedo. Deus não faz acepção de pessoas e também não faz acepção de idades. Desde o ventre materno, Ele se importa conosco. É só lermos Salmos de número 139, versículo de número 13, ao versículo de número 16, Salmo 139, do 13 ao 16, está escrito: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no ventre de minha mãe. Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles ainda existia. Lá em Jeremias, capítulo de número 1, livro do profeta Jeremias, capítulo de número 1, versículo de número 4 ao versículo de número 8, olha o que diz: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta. Então eu disse: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: não me diga, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu enviar, você irá, e tudo o que lhe ordenar, você falará. Não tenha medo de ninguém, porque eu estou com você para livrá-lo, diz o Senhor. Observe isso, que coisa extraordinária. E mais, até a nossa velhice, ainda Ele se importará conosco e cuidará de nós. Mesmo diante da nossa velhice, quando muitos vão olhar para nós e vão dizer: ah, já era, acabou, não tem mais jeito, está muito velho. Lá em Isaías capítulo 46, versículo 3 ao versículo 4, nós vamos ler: escutem, ó casa de Jacó, e todo o remanescente da casa de Israel, vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento, até a velhice de vocês eu serei o mesmo, e ainda quando tiverem cabelos brancos eu os carregarei. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os carregarei e os salvarei. Olha que lindo. O Senhor cuida da gente desde o ventre, e quando a gente chega na nossa velhice, Ele ainda está cuidando de nós. Isso é extraordinário. O cuidado de Deus para conosco é extraordinário. É muito provável que aquelas crianças do capítulo 10 de Marcos, aonde lemos, que estavam sendo levadas a Jesus, na verdade, é que estavam levando seus pais ao Mestre. Não sabiam se seriam ou não tocadas por Ele.
mas certamente estavam ansiosas por tocá-lo. No entanto, teriam problemas pela frente. Entre eles estavam os discípulos de Cristo. E aqui é tão interessante a gente ressaltar algo, que tem gente que tantas vezes mais atrapalha do que ajuda, né? Mais espalha do que ajunta. Deus tenha misericórdia dos discípulos do seu Filho. Ai de nós quando de alguma maneira, consciente ou inconscientemente, impedimos, dificultamos, servimos de obstáculo, estorvamos, perturbamos a aproximação, o relacionamento, a comunhão dos pequeninos com Jesus. Ele quer tomá-los nos braços, quer tocar-lhes, impor-lhes as mãos e abençoá-los. No versículo de número 14 ele diz, o texto diz: Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. É Jesus que está falando, deixe que eles venham, permitam que eles se aproximem de mim, porque o reino de Deus já está reservado para eles. O reino de Deus já está preparado para eles. E no versículo 16 ele diz assim: então, tomando as crianças nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoavam. Permita que o seu filho ou sua filha venha para a igreja, para a presença de Deus enquanto é cedo, para que Jesus imponha as mãos sobre ele e o abençoe e o livre de toda influência externa, de toda influência maligna e negativa promovida pelo diabo, que governa todo esse sistema mundano. Jesus, aquele que não conheceu o pecado, aquele que se deu por amor, aquele que lavou os pés dos discípulos, aquele que é santo, indignou-se. Você já viu Jesus indignado, revoltado? Você já viu Jesus injuriado? Quando Jesus está assim, é até melhor tirar os chicotes de perto. Veja o que ele diz sobre quem fizer uma criança tropeçar. Mateus 18, 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. É Jesus que está falando. Ao contrário do que muitos adultos pensam, as crianças creem sim em Jesus. Ao contrário do que muitos adultos pensam, em especial as mamães e os papais, as crianças não vêm para as reuniões, para a igreja, para os cultos, apenas para comer biscoitos, tomar água, ir ao banheiro, correr pelo salão e etc. Não! Elas também podem e devem correr para os braços de Jesus, tocar nele, serem tocadas e abençoadas por ele. Olha o que Jesus diz: não os embaraceis. Disse Jesus: de forma alguma devemos agir como os discípulos que tentaram impedir que as crianças se aproximassem do Senhor por causa da sua espontaneidade, sua inquietação natural, sua meninice. Afinal, elas são crianças. Mas quando nossos encontros com Jesus, seja onde for, como pais ou como igreja,
Deixamos nossas crianças soltas, entregues a si mesmas, distraídas em brincadeiras, distraindo outras crianças cujos pais estão se esforçando para que se aquietem aos pés do mestre, aí mesmo, sem uma má intenção, também estamos servindo de tropeço aos pequeninos. É quando a gente está vendo, muitas das vezes, que o nosso filho ou a nossa filha está inquieta, né? Está tirando, e não está atenta, e mais está tirando a atenção de outras crianças que estão ali prestando atenção na palavra, nos louvores, e a gente permite, a gente dá legalidade, não as repreende, para que elas sentem e prestem atenção no que está sendo feito, no que está sendo dito, no que está sendo louvado ou pregado. Nós também nos tornamos pedra de tropeço com essa atitude, com essa postura, né? Então, precisamos ter isso em mente. A palavra diz: tudo tem seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eclesiastes 3:1. E mais adiante no versículo 7 lemos: há tempo de estar calado e tempo de falar. E se Salomão estivesse escrevendo especialmente para as crianças, ele teria escrito também: há tempo para brincar e tempo para deixar de brincar. E isto cabe a nós, principalmente os pais, ensinarmos e orientarmos as nossas crianças. É só a gente ler o que está escrito em Provérbios, capítulo de número 22, versículo de número 6. Olha só: ensine a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós sabemos, e as crianças melhor sabem, que podem ficar quietas, sentadas, concentradas, por um determinado período de tempo. As televisões e os videogames que o digam. É lógico que temos que ter bom senso e não esperar que criancinhas muito pequenas se interessem pela pregação ou ensino que estão sendo dito, ensinado. Nós não podemos ter essa visão, mas elas devem sim serem ensinadas desde bem cedo, que quando uma pessoa está falando, as outras devem permanecer caladas e atenciosas, pois isto é educado, é ser educado, é ter educação. Então, cabe aos pais o dever, a tarefa, a responsabilidade de educar os seus filhos, de ensinar-lhes, trazer-lhes para a presença de Deus, né? Ensinar-lhes o caminho da verdade, ensinar que o caminho é Jesus, a porta é Jesus, se preocupar com a vida espiritual dos seus filhos, para que naquele grande dia ele não seja culpado, ela não seja culpada pela negligência na educação cristã da sua prole. Então é importante, os seus filhos são bem-vindos na presença de Deus, na casa de Deus. E Jesus faz questão que você, como pai, como mãe, traga-os para que ele venha tocar-lhes e abençoar-lhes. Então, meus queridos e minhas queridas, nesse dia memorável e especial, nesse 12 de outubro, comemorado o Dia das Crianças, que nós, como os pais sábios e sensatos, venhamos educar os nossos filhos, ensinar-lhes o caminho de Deus, para que eles cresçam, permaneçam e frutifiquem na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e que o Senhor fortaleça a nossa casa e a nossa família, em nome de Jesus. Feliz Dia das